Fala, torcida tranquila, o Botafogo vence na estreia da Copa do Mundo de Clubes do Seattle Sounders por 2-1 e eu vou mostrar tudo que o Linha de Passe da ESPN está falando sobre essa vitória importantíssima do Botafogo, né, que deixa a gente um pouquinho mais tranquilo e relaxado, né? Eu sei que vamos pegar umas pedreiras pela frente, mas, né, como o Seattle Sounders, o Botafogo estava jogando a vida, né? Então nós conseguimos esses 3 pontos. Não tem jogo de ida e volta, então é só um jogo. Precisávamos muito da vitória, não interessa saldo, não interessa nada. Já conseguimos um excelente saldo, né? Então conseguimos a vitória, que é o mais importante. E o resto a gente vai ver um pouquinho mais para frente no próximo capítulo, que já na quinta-feira contra simplesmente o PSG, beleza? Então, ó, aproveita, galera, ó, vai lá rapidinho aqui embaixo, ó, é de graça para se inscrever no canal, não custa nada. Aproveita que você tá felizão aí, igual a mim aqui, já se inscreve no canal aí, vamos ver quanto que a gente consegue subir, quantos likes também, dá essa moral aí, uma metralhada no like para ver quantos likes a gente consegue nesse vídeo, beleza? Tamo junto, então, ó, compartilha pra geral e vambora pro vídeo. Nosso linha de passe pós-vitória do Botafogo sobre o Seattle abre com vitória num grupo complicado, num grupo onde o Paris Saint-Germain já fez 4-0 para cima do Atlético de Madrid. O Botafogo teve a oportunidade de fazer saldo, mas desperdiçou essa oportunidade com o 2-0, acabou tomando podia ter feito mais, não fez. E aí o final do jogo foi uma dificuldade danada, o Botafogo passou maus bocados que não precisava passar. Paulo Calçade, a gente fez essa pergunta no pós-Palmeiras. Pós-Palmeiras, 0-0 com o Porto. É um empate com um saborzinho meio estranho, meio ruim, ou um empate que dava para comemorar porque era começo de campeonato e tal, etc. Agora eu te pergunto sobre o Botafogo. A vitória, obviamente, vitória sempre é bom. Mas ficou um gostinho de que poderia ter sido melhor e que não precisava passar o sufoco que passou no final do jogo? Tudo. Aliás, no segundo tempo, não foi só o final do jogo, né, Calçado? Tudo bem? Olá, William. Eu sempre dou boa noite pra você. Vou dar bom dia. Vamos dar bom dia, bom dia. Isso bom aí. dia, bom dia. Bom dia, fã de esportes. William, para a matemática do grupo, é um resultado necessário que você aceita, porque o Botafogo tem 3 pontos. É isso. Agora, olhando para o grupo, esquecendo a matemática, faltou muito futebol. Não dá para encarar Atlético de Madrid e não dá para encarar também o PSG jogando o que o Botafogo jogou hoje. Então, assim, é muito pouco. Porque no segundo tempo ele chegou a ser amplamente dominado em alguns momentos, vários momentos, né, jogando no contra-ataque, defendendo o placar 2-0 contra uma equipe que tem deficiência técnica, que a gente muitas viu deficiências, jogo, né? né? Mas o Botafogo tomou muitas decisões equivocadas. Em alguns momentos você tinha festival de passes errados. Tudo bem, o primeiro jogo sempre é um jogo que pesa numa competição como essa, mas vai ter que melhorar imensamente. O Botafogo que disputou a final da Libertadores, aquele Botafogo precisa ainda dar uma qualificada para enfrentar o PSG. Imagina isso aqui. Então, assim, para a matemática do grupo tá legal, mas para a dinâmica do jogo não aguenta. Porque a gente estava fazendo conta já, né, Prats, ali na redação, porque são só 3 jogos. Então, o primeiro jogo você já está fazendo conta, aí já vai acabar. O caminho é curto para poder chegar às oitavas. Tá bom, vamos lá. A sorte do Botafogo é que o Atlético de Madrid tomou uma traulitada, 4-0. Então, o saldo foi lá para baixo. Mas na próxima rodada, o Botafogo pega o PSG. Vencendo hoje, ele está muito vivo. E venceu, é isso que tinha que fazer. 3 pontos, o Atlético de Madrid está zerado. Se na próxima rodada o Botafogo perde para o PSG, que todo torcedor do Botafogo sabe, o PSG é favorito. O natural é uma vitória do PSG. Se ele conseguir uma derrota por 1-0, ele consegue segurar um pouco o saldo e vai depender do que o Atlético de Madrid vai fazer contra o Seattle Sounders. Para na última rodada, quem sabe jogar pelo empate contra o Atlético de Madrid para se classificar. Né? É isso. É uma conta que pode ser feita porque o segundo critério é o saldo. Então, assim, beleza a vitória. Mas ficou faltando um pouco saldo e eu acho que o que mexe ali é a questão do desempenho, principalmente no segundo tempo. O Calçado tem os números, daqui a pouco vai até mostrar que o Seattle Sounders foi superior ao Botafogo em vários critérios no segundo tempo. Tudo bem, Tudo bem, William? Bom dia ou boa noite. Bom dia, bom dia. Para os companheiros bom dia. também, para o fã de esportes. O Botafogo leva da vitória contra o Seattle Sounders só o resultado. Não dá para se aproveitar muitas outras coisas não, né? Quando o Renato Paiva monta o time e ele começa com 2 centroavantes, o Igor Jesus saindo mais da área, o Mastriani mais como camisa 9, o Savarino saindo muito da esquerda para o meio, o Arthur
bem mais da direita para o meio, né, para o Vitinho ser o ponta quando o time ataca pela direita. Botafogo faz 2 gols em 2 cruzamentos, e aí teve mérito da jogada bem trabalhada no segundo gol, de uma bola parada que o Alex Telles cobra muito bem, e o Jair abriu o placar, que foi o gol que abriu o marcador. Mas o segundo tempo do Botafogo não existiu, William. O Mastrani não estava bem no jogo quando ele sai. Né? Agora, o Joaquim Correia, que estreou hoje, também não foi bem. Entrou, me parece, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, querendo fazer muita coisa, não conseguiu fazer nada tão bem feito. Meio fora do ritmo também, o né? time começou a dar muito espaço para o Seattle, muito espaço. E não tomou o empate porque a finalização do Seattle era muito ruim. O jogo foi basicamente definido também pela finalização. A do Botafogo, feliz e boa no primeiro tempo, em 2 momentos que a bola foi pelo alto. E a do Seattle, muitas que apareceram, o time americano não aproveitou nenhuma. Tanto é que o gol foi leva até uma o resultado, sorte, ponto. Foi uma não leva sorte mais pelo nada desvio em do relação à Jesus, estreia do né? Botafogo. Desempenho, atuação, até a parte tática, entrosamento do time, a combinação do time, isso quase não apareceu. Valeu por estrear com vitória. Contra a PSG, Atlético de Madrid é outra situação, outra condição de jogo, contra outro nível de adversário. Hoje ganhou, ok, fez 3 pontos. Mais do que isso, não dá para aproveitar muita coisa do Botafogo positiva, não. Breler, acho que, como o Prato falou, está muito da incompetência do Seattle, né? Lances assim, bem... Você olha e fala, cara, isso aqui, com todo respeito... Aí quando fala com todo respeito, já foi buraco abaixo. Quem não respeitou mais nada. Né? Mas assim, lances que eu não vejo muito aqui nas peladas aqui da empresa, né? Sabe, o Churras lá e tal, tem lances assim que eu não... E os caras erraram coisas assim. Aquele De La Vega que entrou, que é a grande promessa, né? Sim. Né? Ele veio do Lanús. Ele teve Lanús, 2 bom, lances assim, bem bizarros na partida. Teve assim, jogada da cara do gol, não ele, mas furou ali. O Prates disse nos bastidores que é o Canóbio argentino. Canóbio argentino é boa. Gente, perto dele, assim, do que se viu hoje, o Canóbio é um gênio. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, William. Bom dia para você, para os companheiros. Olha, hoje não foi uma jornada muito feliz do professor Renato Paiva, nem tanto pela escalação. A escalação com 2 centroavantes, para mim, fazia sentido pela fragilidade do Seattle Sounders na bola aérea. Então, e na bola aérea o Botafogo conseguiu fazer os 2 gols e até o preenchimento da área favorecia o Igor Jesus a levar vantagem nesses cruzamentos. Mas no segundo tempo, ele desarrumou o time completamente. A entrada do Tuco Correia fora de ritmo e também não na posição ideal. Ele é um segundo atacante, ele não é necessariamente um ponta, até pode jogar mais aberto pelos lados, mas ele funciona ali realmente se aproximando do centroavante e ficou meio perdido em campo, começou meio do lado esquerdo, centralizava demais, o Botafogo perdeu o lado esquerdo, não conseguiu retomar, o Cuiabano entra, mas também sem uma função definida. E aí foi uma série de decisões que não funcionaram. Até saca o Savarino para colocar o Arthur Cabral, já tinha sacado o Mastriani, desfez o sistema com 2 centroavantes. O Igor Jesus aqui, mais para trás. O Igor Jesus volta de novo. Então ficou realmente um Botafogo muito bagunçado, muito desarrumado no segundo tempo, enquanto o Seattle Sounders, que tem um trabalho longevo, né? O Brian Schmetzer faz um trabalho de quase 10 anos lá, conhece muito bem o time, arrumou o que não estava funcionando no intervalo, tirou o Noru, que é o lateral esquerdo ali meio atrapalhado, fez aquela falta no Arthur. Senhora, uma falta. E aí saiu o gol do Botafogo. Falta boba, né? Empurrou, tomou amarelo, e aí ele tomou uma boa decisão, que foi colocar mais um meio-campista, não colocou um lateral, e ali o Seattle Sounders conseguiu ter mais posse de bola, 19 finalizações no segundo Mas tempo. pecou nas próprias limitações, né? Essa é a questão. E assim, o Botafogo, além de ter escapado de tomar um empate, e até mesmo a virada, perdeu uma grande oportunidade de fazer saldo. Porque era um jogo para fazer ali 2-3-0 pela superioridade. O Botafogo nem jogou tanto, mas era superior no primeiro tempo. Então, as decisões do Paiva comprometeram muito o jogo do Botafogo no segundo tempo, mas é aquela história. Estreia, assim como final, não se joga, se ganha. O Botafogo cumpriu a missão primária, que era vencer o jogo. E aí realmente confiar numa mobilização. Até a estreia tem esse peso emocional, psicológico, então já tira esse peso, mas vai precisar jogar pelo menos o dobro para resistir ao PSG. Resistir, essa é a questão. Exato, não é jogar de igual para igual, é ser muito realista, e até o jogo de hoje mostrou que o Botafogo realmente vai ter de fazer um jogo de resiliência, de resistência para tentar um empate ou perder de pouco do PSG.
Essa é a questão agora, né, Calçade? Porque muita coisa vai ter que mudar para enfrentar o PSG. Acho que o Breira foi muito bem aqui. Resistir. Ninguém vai imaginando que o futebol arma surpresas. A gente sabe disso. Mas é muito complicado imaginar uma vitória sobre o PSG. Difícil. Difícil. Você pega um time italiano na final da Liga dos Campeões, que é a Inter de Milão. Faz 5. Tomou uma goleada. Aí você pega o time do Simeone, E enfia que 4. é um especialista, tomou uma goleada. O que o Botafogo teria que melhorar para superar essas equipes que estão num nível superior e mesmo assim foram goleadas? Acho que a chance do Botafogo é o PSG não jogar nada. Mas assim, os caras estão hiper motivados para esse Mundial. Esse Mundial, acho que é legal contextualizar. A gente olha para ele pensando naquilo que a gente via até pouco tempo atrás. Aqueles jogos do final do ano são jogos em que todas as ligas estão com seus jogos ativos, seus campeonatos locais. Você cria uma brecha, arranca 2 equipes, 3, 4, para ir jogar. Geralmente o europeu é assim, né? Ele vai e está tudo rolando lá. O mundo está olhando para o seu quintal. Então, assim, a importância é pequena. Esse Mundial é ao contrário. Por quê? É um Mundial, tem a chancela da FIFA, como o outro tinha a organização da FIFA, mas esse tem o carimbo da FIFA. Não existe nada no mundo do futebol rolando, tanto que aqui parou. E os campeonatos europeus estão parados. Então, assim, naturalmente, o mundo do futebol olha para esse Mundial. Porque ele está num espaço do calendário que era a Copa das Confederações, que antecipava a Copa do Mundo de futebol com as seleções. E a FIFA deu uma tacada de mestre. É muito mais legal fazer um evento com clubes do mundo todo do que com seleções antecipando o que vai acontecer um ano depois. Fica muito chato. Claro. E aí ela traz várias regiões do mundo para observar. Então é um evento que, se você for discutir se ele cabe ou não no calendário, obviamente não cabe no calendário do futebol mundial. Mas ninguém está se preocupado com isso. Então o mundo olha com atenção porque é o que tem. E é o que tem magnífico. Uma premiação absurda, só para botar o pé. Pisou nos Estados Unidos. Absurdo. A Botafogo pegou 2 milhões. Por exemplo, o Botafogo ganhou 2 milhões de dólares com essa vitória. Palmeiras ganhou 1 milhão pelo empate. Então você, além de ganhar para jogar, para participar, você vai somando e vai passando de fase. Se quem for o campeão vai pegar uma bolada. E você acha que um Luiz Henrique, o PSG, depois de ganhar 3 títulos, e o Luiz Henrique fez isso. Ele já tinha feito com o Barcelona em 2015. Sim. Fez agora com o PSG. Você não quer ganhar um quarto tendo Real Madrid, Manchester City, grandes potências do futebol mundial. Então, este evento é outro contexto completamente diferente daquele outro. Certamente vai esvaziar, porque isso aqui é brincadeira. As marcas que estão envolvidas aí. Você tem um Real Madrid para estrear ainda, com uma atração que é o Xabi Alonso, os primeiros jogos do Xabi Alonso. Então, essa atenção do mundo é completamente diferente. Por isso que é legal, é muito legal participar. Mas não é a melhor versão do Botafogo. O Botafogo campeão da Libertadores não é esse que está aí. Não é a melhor versão do Fluminense, que já mudou tudo, porque ele foi campeão da Libertadores, mas não é a melhor versão. Brigou para não cair o ano Flamengo passado. E Palmeiras eu vejo aqueles que têm mais condições, mas você veja, é pesado, cara. É uma competição pesada, é difícil. E o Botafogo ainda tem essa questão do grupo, né? Pegou um grupo muito ingrato. É mais difícil. Que mesmo o torcedor botafoguense hoje, mesmo vencendo o jogo, com percalços, com sufoco no final, o cara olha de forma pragmática e fala, é uma ladeira, porque o que o Botafogo precisa agora é chegar ao último jogo contra o Atlético de Madrid precisando de um empate. Sim. Essa é a conta. Aí é o cenário ideal. É ser objetivo, prático e reconhecer limitações e o abismo que existe hoje entre Botafogo e PSG. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Se o Botafogo ele consegue a classificação dele e se ela acontecer, será em segundo no grupo.
Né? O saldo dele em relação ao Atlético é de 5. É de 5. Eu digo, é de 5 gols de diferença. O que a próxima rodada vai provar, porque aí tem o Botafogo contra o PSG e o Atlético de Madrid vai pegar esse Seattle Sounders. Vamos ver o que vai acontecer nesses confrontos, né? Quem perde saldo daqui, quem ganha dali, como é que vai ficar essa diferença. E aí chegar para o empate. Só que se ele chega na condição do empate, ele consegue esse empate, se classifica provavelmente em segundo, ele cruza com outro grupo, onde você tem o Palmeiras e o Porto. Aí você vai falar, poxa, mas se o Botafogo jogar contra Palmeiras ou Porto, o que ele jogou hoje, ele não ganha nenhum dos dois. Ok, mas a gente sabe que os jogos são diferentes, aí já vão ser 3 jogos, é outra história e tal. E um confronto brasileiro, por exemplo, é uma outra pegada e tal. Então eu acho que se ele consegue esse feito, o Botafogo tem chances reais de chegar às quartas. Tô falando alguma loucura aqui? Não. Ele tem chance, porque aí ele pega o Botafogo, ele pega o Palmeiras ou o Porto. O que a gente viu do Porto hoje, um Botafogo fazendo um bom jogo contra o Porto, pode avançar. Ele pode avançar. Pode. E contra o Palmeiras também, né? Confronto brasileiro ali. Então, o Botafogo tem ao mesmo tempo olhando uma possibilidade de, quem sabe, chegar a umas quartas, que seria um grande feito. A gente sabe, brasileiro chegando às quartas é um grande feito. Mas, ao mesmo tempo, Breler, olhando o desempenho de hoje, ficando com a pulga atrás da orelha e sem saber se ele realmente vai sequer chegar às oitavas. Breler, Esse é um o Atlético de Madrid enfrenta o time norte-americano na quinta-feira, às 19 horas. E o Botafogo, às 22, tem o PSG. Ou seja, o Botafogo já entra sabendo Esse é um ponto importante. sabendo o tamanho da parada. Então, esse é... Olha aí que eu te interrompo. Não, e esse é o momento de ser realista, pragmático. Se o Renato Paiva resolve, não, eu vou me redimir do jogo de estreia, eu vou colocar o time pra frente, é uma postura que não condiz com o que vai encontrar do outro lado. Então, no jogo contra o PSG, faz muito mais sentido voltar com o Cuiabano pro lado esquerdo, ter uma defesa mais recomposta. E o Cuiabano ali pelo lado esquerdo, jogando com o Alex Telles, resolve muita coisa, equilibra o time. Então isso daí já conserta muito do que ele tentou fazer no segundo tempo e não conseguiu contra o Seattle. E ser consciente, na minha visão, o Botafogo tem a missão mais difícil contra europeus, de brasileiros, desde o Santos contra o Barcelona. Porque se a gente... O Fluminense pegou o Manchester City, também do Guardiola. Essa foi uma pedreira um time danada, complicado. né? Mas, pra mim, o Santos ali era o Barcelona do Messi, era um time que não... O melhor Barcelona de todos os tempos. Guardiola considera aquela atuação a melhor da atuação da equipe dele na passagem pelo Barcelona. a melhor temporada da história Você tem razão. do Barcelona. Então, ali era realmente uma missão complicada que o Santos até delirou, porque tinha o Neymar, tinha Ganso ali, a história de vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Então, nesse momento, é pé no chão total e é lógico que todo atleta profissional vai entrar em campo com a ambição de ganhar o jogo, de fazer o melhor possível, mas nesse caso, uma derrota por placar mínimo deve ser comemorada como uma vitória, porque até olhando para o outro lado, ainda mais se o Atlético de Madrid não tirar essa diferença de saldo, o Botafogo precisa ir para a última rodada para jogar pelo empate. E pensando dessa forma, só assim um time brasileiro pode ir longe no Mundial, porque há uma diferença. E olha o PSG do Luiz Henrique. Além de ser um grande time, além de jogar muita bola, e eu nem comparo com aquele Barcelona do Messi, mas ele vem no embalo que nenhum time que jogava o Mundial no outro formato tinha, que acabou de ser campeão da Champions, acabou de meter 5 na Inter de Milão e novamente faz 4-0, como o Calçade falou, uma das melhores defesas do mundo, a segunda melhor defesa do Campeonato Espanhol dessa temporada, e não tomou conhecimento. Se o Botafogo for de peito aberto ou ali... Esquece isso, é suicídio. Querer negociar, vamos tentar fazer um golzinho na bola parada, é pensar realmente no melhor que pode fazer de forma reativa, com defesa bem postada e num jogo de contexto bem diferente do que foi essa estreia com o Seattle Sounders. Eu acho que não aguenta. Primeiro que você pega o PSG, você tem olhar para o adversário, né? Um time que faz uma saída de bola muito boa. Mas você acha que não aguenta, Não aguenta o PSG, segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim, empate vence. Vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Mas é o seguinte, primeiro que ele tem que marcar a saída de bola do PSG, assim, magistral marcação. Né? E o PSG é um time preparado
para isso, para ser marcado, para atrair o adversário, porque é o jogo praticado pelo Luiz Henrique. Que o Botafogo não tem essa capacidade. Não tem. Hoje não. Até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada e agora a conta vai chegar o recibão. O recibão de achar que o ano começa em março, em abril, chegou no Mundial de Clubes. Se tivesse começado lá atrás, talvez a gente estivesse discutindo outra coisa, talvez. Mas assim, o que é o PSG? O PSG do Luiz Henrique só joga o que joga porque tem um padrão coletivo absurdo. Com Messi, Mbappé e Neymar, jamais jogaria o que joga. Por quê? Porque ele é um time que todos correm e marcam. O Vitinha é uma sacanagem que joga o Vitinha. Eu vejo o Vitinha jogar, eu lembro assim no time no Barcelona do Guardiola, o Xavi. Porque o Xavi estava em todos os lugares e sempre era opção de passe. O Vitinha ainda tem uma mobilidade provavelmente ainda maior que o Xavi, e o Vitinha faz saída, ele triangula na esquerda, na direita, ele tem um movimento dentro do campo que é impossível deter o cara. Então, o PSG é construído em cima desses movimentos, desta ideia de mobilidade levada às últimas consequências, que é o jogo de posição que o Guardiola pratica. O Luiz Henrique conseguiu ganhar uma Champions praticando esse jogo, que é você sai, se o adversário vem te marcar, você comemora, porque aí você começa a levar o teu adversário para as zonas do campo que te interessam e vai minando as forças do adversário. Eles fizeram isso recentemente contra a Inter de Milão e fizeram isso também contra o Atlético de Madrid. Então eu não vejo o Botafogo preparado para encarar esse tipo de jogo, que é riquíssimo, mas um negócio assim espetacular. Teria que ter um dia de um apagão geral no PSG, entrar com os reservas, tal, mas não vai acontecer. Então eu acho muito difícil. O PSG, a gente vê até pela vibração do jogador, a gente vê ali o Luiz Henrique e tal, o PSG está afinzaço de ganhar esse Mundial. O PSG, até a gente estava falando no linha ali do pós-Palmeiras, Prates, que o PSG, ele entrou na competição muito focado, muito determinado, e acho que o intervalo do jogo mostrou isso. 2-0, calor, cansaço, desgaste. Jogo meio-dia, né? Temporada, jogo meio-dia, 2-0. Vamos dar uma seguradinha na emoção aqui, vamos, quem sabe, mudar umas peças. O calor faz toda a diferença. E não mexeu. O time continuou o mesmo no segundo. Claro, depois teve as alterações durante o segundo tempo, mas já não mudou no intervalo. Então ele continuou com os mesmos jogadores e tal, e acabou fazendo o que fez, né? Então, assim, o PSG, além do futebol que pratica, que é o melhor da Europa no momento, talvez é o melhor do mundo, vamos ver, é um time que está com vontade, está afim de ganhar. Imagina o seguinte, o projeto do PSG, que é do Estado, de um Estado, do Catar, foi um projeto que derrapou até a conquista da Liga dos Campeões. Eles derraparam de todas as maneiras possíveis, fazendo contratações absurdas, gastando dinheiro assim que jorra. Pode gastar, Calçado, que é uma exceção da exceção. Na coletiva. Eu tenho um patrocínio para você nesse botão aqui. Isso. Vou te dar 100 milhões de euros nesse botão por mês, tá legal? Assim, eles podem fazer. E eles fazem. E a UEFA tá nem aí, né? Se eles tivessem o fair play da Espanha, estavam ferrados. Mas eles não têm. Então, envolve uma série de coisas. Envolve governo, envolve uma série de interesses. Então, o PSG, para o Catar, imagina a importância de ganhar este Mundial também. É de comprovar tudo aquilo que foi feito até agora a um custo de bilhões de euros. Que chegou da forma, eu diria, por um lado mais simples possível. Sim. Sem Messi, sem Neymar, sem Mbappé, e por outro, com o jogo mais sofisticado que ele poderia encontrar, que é lindo de ver. Se você olha para o jogo, você começa a olhar, quando a imagem abre, começa a olhar para o resto. Fica só olhando para a bola. Cara, o movimento, eles têm dos lados do campo, caras que têm uma capacidade de enfrentamento individual no espaço curto, que é absurdo. Então eles chegam na linha de fundo a hora que eles querem e cruzam para trás. Se é para esticar o jogo, eles esticam. É uma riqueza de jogo. É uma riqueza, cara, que é muito difícil. Então o torcedor do Botafogo tem que ir um pouco preparado para isso. Porque às vezes nossa missão aqui todo dia é acompanhar esses times. Sim.
Será que todo mundo acompanha? Ninguém, não é todo mundo que acompanha. Sim. Então tem muita gente que acha que dá para ir e dá para encarar. Dá para encarar. Mas sabe que isso é um desafio, Não é né? isso. Porque é uma linha tênue essa daí. É você ser realista em relação à diferença que existe de trabalho, de time, de jogadores, enfim. Que é algo que não dá para comparar, não é o mesmo mundo. E ao mesmo tempo, você não passar, às vezes, um recado para quem trabalha com você, para o elenco que está com você, que é o seguinte, olha, se perder de 3 tá bom, se perder de 4 é aceitável. Isso eu acho que é uma linha tênue. Isso aqui é para fora do vestiário. Lá dentro. Então, e isso é uma linha tênue. Porque, é claro, você tem de acreditar no que você está fazendo, você tem de passar essa mensagem para os jogadores, né? E ao mesmo tempo você tem que ser realista. Que, olha, isso aqui que a gente vai tentar fazer é muito complicado. O que a gente vai ter de fazer hoje, o que a gente não fez até agora no ano, é marcar de maneira diferente, é defender com mais gente. A saída de bola é difícil contra o PSG, eles sufocam a saída de bola. Nosso time está preparado para sair dessa pressão que eles fazem. Você acha que tá? Acho difícil, William. É difícil. Eu confio muito naquela coisa meio imponderável. Olha, pode ser naquele dia, um dia do PSG não tão inspirado. Botafogo tem uma atuação que poucas vezes teve no ano e com o Paiva. Então, tem uma atuação que não teve no ano ainda. Eu acho que na Libertadores o time conseguiu até algumas viradas e vitórias difíceis. Um cenário que era o Newton Santos, era outro nível de adversário, mas era ali quase que um jogo eliminatório. Botafogo ficou na porta de cair na Libertadores e avançou. Ganhou da Universidade de Chile com um a menos. Universidade de Chile com a menos um tempão, tomou empate do Estudiantes, conseguiu voltar a fazer o terceiro gol depois contra o Estudiantes. Agora, o que vai viver na quinta-feira é diferente, né? Por exemplo, com a escalação de hoje, eu acho suicídio. Enfrentar o PSG. Queria analisar essa escalação. Arthur, Savarino, Mastriani e Igor Jesus. Tem 4. E aí você, imagina assim, Marlon Freitas e Gregório para segurar o meio de campo do PSG, que primeiro que já são 3 jogadores. Sim. E com uma movimentação magnífica. Movimentação, o Dembélé está contundido, talvez não jogue essa partida ainda, mas o Luiz Henrique tem um apoio frenético pelos lados. Tem o Hakimi, que é um baita de um lateral, né? Os jogadores vêm por dentro, o Hakimi assume a amplitude. É um time que joga, a gente falava em jogo de posição às vezes lá atrás, né? Você vinha aqueles papos, isso daí gessa o jogador. Gente, olha o Vitinha, se está engessado. Se o Vitinha tem algum gesso no Vitinha. Ou que vai na esquerda, do lado esquerdo. Então ele está totalmente assim, o cara. O que tem é o seguinte, eu tenho espaços do campo com funções e missões específicas que precisam ser desempenhadas em espaços ocupados. O jogador que está ali veio por dentro, alguém pega e assume. O companheiro do lado pode assumir. Se eu preciso ter amplitude, abertura, alargar o adversário, esse é um princípio básico de jogo de posição. Nem todo time que tem amplitude é jogo de posição, mas todo jogo de posição geralmente tem amplitude. Então, se o lateral veio por dentro, tá bom, o ponta vai estar aberto. Você não vai ter espaço vazio que não está preenchido. Então, esse movimento super coordenado e assimilado pela equipe. Então, cara, se você coloca 2 volantes para pegar tudo isso, você está ferrado. E os caras de beirada, o Arthur vai voltar para marcar? Você vai fazer a pressão de que forma no adversário? Então, assim, eu acho que o Paiva tem uma missão tática bem complicada e bem diferente do que a gente viu até agora. Mas tem alguns caminhos, mas todos partem dessa pegada da resistência. Porque qual é o erro de muito time brasileiro que chega nesse momento, está ali na euforia do torcedor, vai enfrentar um europeu? É de, não, aqui é Brasil, vamos jogar para frente, vamos competir. E nesses momentos, reconhecer a limitação, reconhecer que é mais frágil, pode ser um grande trunfo, porque quando o Santos vai enfrentar o Barcelona do Guardiola e se expõe, vira presa fácil. O Fluminense, mesmo ali sendo um princípio de jogo do Diniz naquela época, também se expôs na saída de bola. Foi até fácil para o Manchester City roubar a bola lá na frente. O Corinthians, que é o último que ganhou de europeu, por que foi tão bem? Porque mesmo contra um Chelsea ali com problemas na época, falou, olha, a gente só vai ganhar se tiver uma defesa muito bem postada, linhas próximas e jogando como dá, com bola na área, com bola longa, com contra-ataque, e assim o Grêmio contra o Real Madrid teve essa postura também. Entendeu que acabou perdendo com um gol de falta do Cristiano Ronaldo, inclusive, mas foi resistindo, tomou pressão, e aí todo mundo sabia que ia ser assim.
Vamos Mesmo o reconhecer. Inter era o contra Grêmio. o Barcelona, o Inter É, também. Mesmo o Inter contra o Barcelona, quando conquista o título também. E era o Grêmio do Renato, que gosta de jogar com posse de bola. Sim, mas entendeu ali o que tinha que Então, fazer. para enfrentar o PSG, o Botafogo vai ter necessariamente de se transformar num time reativo. E aí tem caminhos para isso. Primeiro, a volta do Cuiabano para o Acho que time. esse é o nome certo. Eu também acho É que vai jogar. natural para equilibrar. O Arthur, por mais que não seja um jogador de recomposição, ele tem capacidade de desarme. Tanto é que no primeiro tempo, e aí uma coisa boa que o Botafogo fez hoje, uma das poucas, desarmes no primeiro tempo. Foram 20 no primeiro tempo, 4 do Arthur, 4 do Gregory, que é quem mais rouba a bola no time, e 4 do Marlon Freitas. Então esses 3 caras vão ser fundamentais na principal missão do Botafogo, que é desarmar o PSG e desarmar do meio para trás. Se Talvez tentar... Savarino e Igor Jesus. Um pouquinho Savarino e Igor ser. Jesus. E o Igor... O Arthur pode até, se o Paiva tiver a confiança da recomposição, da sempre fechando a linha, do outro lado tem o Cuiabano, então já é um apoio para os volantes, talvez ele consiga... E mudando a postura também, Calçade, porque não vai ser o Botafogo mais frenético, que vai ter a bola no campo de ataque, que vai ter posse, que vai dar contra-ataque. Não conseguiu fazer no segundo tempo hoje. E não é o cenário, não é o que o jogo contra o PSG pede. Não, E aí, o Botafogo tem uma coisa que faz muito bem: Marlon Freitas com bola longa. Em muitos momentos, é bola longa no Igor Jesus, segurar um pouco, dar uma respirada e tentar lá no ataque frear o jogo. E fora isso, usar a bola aérea, como usou hoje com o Jair, tem estatura. Mas fora isso, é um Botafogo se defendendo com linhas muito próximas e saber, vai ser jogo de resistência, de contar com o John trabalhando bastante, de contar com um ótimo dia da zaga. E a gente sabe que esse Botafogo é meio ali o time das causas impossíveis. Isso que eu ia falar. Tudo que fez até A aqui, gente lembrar a história desse não time... dá pra duvidar desse time com em nada. boa parte de um Eu não tô elenco falando pra diferente vencer, mas desse, pra né, resistir. Brelha? Com outro treinador, é verdade. Mas esse time ganhou uma Libertadores da América atuando por 100 minutos com atleta a menos. Esse time ganhou um Campeonato Brasileiro ganhando do Allianz Parque, que ninguém ganhava do Palmeiras. Ganhou do Inter no Beira-Rio, que ninguém ganhava do Inter no Beira-Rio. Eu não estou comparando, mas estou falando o seguinte. Mas tinha esse Luiz time Henrique ganhou e Almada. títulos, não pegou uma máquina dessa ainda. O treinador era outro. Almada, que já na seleção argentina na realidade daqui, já né? está ganhando um espaço e Então assim, É mas diferente. esse time levantou 2 grandes taças em 10 dias, né? Que foi aquele intervalo de Libertadores brasileiro, ganhando jogos em locais que ninguém ganhava até então. Ainda mais a Libertadores. Dia 30 de novembro de 24, o Botafoguense é um dia especial. Gregory expulso a 1 minuto e ganhar da maneira que ganhou do Atlético Mineiro. Então assim, esse time, como falou bem o Breler, conseguiu causas quase impossíveis e a resposta foi muito boa. até nessa temporada também. é uma outra história, nessa temporada também. A classificação da Libertadores. Libertadores é um pouco disso. Até o Paiva estreando, 0-0 contra o Palmeiras. Uma boa atuação, Boa atuação. muito consciente. É isso. Então começa desacreditado de novo na Libertadores, até por ter perdido Supercopa e Recopa, consegue dar a volta por cima. Então é um time cascudo nesse ponto. Mas pro jogo do PSG é uma realidade que ele nunca enfrentou. Nunca enfrentou um time com tamanha diferença técnica e tamanha diferença no trabalho de treinador. O Luiz Henrique está há mais tempo, o Paiva ainda está tentando encontrar um time o ideal. Paiva está perdendo o jogador. O Paiva vai perder o Igor, o Paiva vai ser o Botafogo do Mundial. também, né? Não vai ser o mesmo Possivelmente. Botafogo de agosto, de julho. Sim. Já vai ser outro. Então, o Arthur Cabral entrou um pouco hoje, né? Que deve ser um substituto do Igor Jesus a curto prazo, porque os centroavantes do Botafogo, nenhum deles ainda agarrou a vaga. Juan, nem pensar, passou longe. O Mastriani é um jogador que até fez alguns gols no Brasileiro, mas ninguém olha, acho que como um 9 de segurança hoje. O Arthur Cabral é uma novidade, que chegou e talvez não esteja no nível do Igor Jesus para substituir a curto prazo, mas dos camisas 9 do grupo hoje do Botafogo, me parece que é o melhor. Mais jogador que o Mastriani e muito mais jogador que o Juan. Quando o Paiva saca o Savarino para colocar o Arthur Cabral, ele já entra numa fogueira. Então, mas é que tá, Brelha, eu tem a parte entendo. física, As obviamente. alterações não deram resultado, mas eu acho que elas não explicam tanto um segundo tempo tão desesperador como foi. Tudo bem, as alterações não deram resultado, o time desarrumou, acho que o Paiva pensou uma maneira e a prática foi outra. Agora, tão desesperador como foi, será que dá pra gente se apegar nas alterações do Paiva?
Eu acho que o time pode ter se desconcentrado. O jogo saiu do controle de uma maneira que depois ninguém mais conseguiu controlar nada. Foi começar a rezar pro Seattle errar a finalização. Seattle chutava daqui, pegava no John, pegava no outro. Então, mas alguém eu queria entender, segurava. então, por que se não tem a ver com as alterações, com as mexidas? Não, eu acho que passa pelas alterações, William. O que levou a esse Mas descontrole? pode Porque ter você passado tem por um algum jogo tipo de que você relaxamento. tem 2-0, Então. você tem 2-0, você faz um gol no final do primeiro tempo, um momento onde o Botafogo já demonstrava uma oscilação na partida, já não estava bem. Não momento fácil não foi. Já não estava bem, o Botafogo faz 2-0, volta pro segundo tempo com 2-0. Pô, você está ganhando de 2-0, você tem vantagem, você é tecnicamente bem melhor que o seu adversário, apesar de estar jogando na casa deles, torcida a favor, todos dando barulho, bacana a festa, mas você é bem superior ao Seattle. O que justifica o descontrole, se não justamente o que o Brenner está falando? Mas para mim não teve relaxamento, que o segundo tempo começa com o Botafogo em cima, a oportunidade criada pelo Arthur, uma jogada de aceleração. Então ali, o Botafogo entrou com postura de Concentrou? Vamos aumentar o saldo. Só que o time se desconcertou porque o Correia entrou sem posição. Entrou o mal. Correia entrou perdido. Ele entrou mal mesmo. Acabou de chegar. Então, eu nem critico, porque é um jogador que tem qualidade técnica. Certamente ali vai brigar para ser titular. Mas o ponto como o Paiva tentou encaixá-lo. Mais pelo lado esquerdo, e aí o Savarino seria o cara centralizado, o Arthur pelo lado direito. Só que o Correia, por não ser esse cara, que vai ficar ali na ponta, como, por exemplo, o Luiz Henrique ficava, ou até o Savarino quando jogava do lado esquerdo, ele ficou tentando se achar, e aí se deslocava, centralizava muito, o Botafogo já não tinha mais o lado esquerdo, demorou ali pro Paiva, peraí, perdi o meio campo, eu tô com um atacante ali que não sabe o que tá fazendo, tá perdido, o Igor Jesus voltou a ser referência, parou de tocar na bola. E aí, quando ele vai tentando fazer as mexidas, vira um efeito borboleta de que o time já não tinha mais a bola, a posse passou totalmente para o Seattle Sounders. Então, para mim, a mexida crucial, a entrada do Correia numa posição que não era dele e um atleta que acabou de chegar. Então, para mim, o Paiva colocou os dois estreantes, tanto o Arthur Cabral quanto o Correia, numa fogueira, porque ele colocou, não só no momento em que o time já estava bagunçado, mas essas alterações contribuíram e muito para ir desajustando o time pouco a pouco, e por isso foi esse sufoco. Então, e não coloco só a responsabilidade no treinador. Claro que os jogadores também são caras como Marlon Freitas, como às vezes Gregory. o time abaixa mais do que o treinador. Também, claro. Às vezes até instintivamente, né? Mas o Paiva também faltou um pouco para ele de leitura do que o técnico fez do outro lado, porque no intervalo é quando o Brian Schmetzer tira o lateral esquerdo e coloca um cara que até caiu mais pela ala esquerda, mas era um meio campo, o Seattle Sounders passou a ter uma superioridade muito grande pelo meio e com um jogador, o Correia, totalmente descolado do que era o jogo, até da intensidade. Então, para mim, foi uma mexida de promover a estreia muito arriscada, contando na cabeça do Paiva. Vou colocar um atacante, o cara tecnicamente, vou aumentar o placar e jogar Trabalhou que tranquilo. não um centroavante como o Mastriani, talvez até ter um pouco mais de contra-ataque de velocidade, e não aconteceu isso. Só que ele não contou com o cenário do outro lado de um técnico que mexeu também para ter mais a bola, para jogar, tirar essa posse do Botafogo e esse conforto. Recado para você que está em casa, você acompanha o Mundial de Clubes no Disney Plus. Sim! Hoje o pessoal viu o Palmeiras lá, viu o Botafogo também. Amanhã é dia de ver o Flamengo, jogo às 10 da noite. Depois dia de ver o Fluminense, jogo às 1 da tarde. O Fluminense na terça-feira, tá? E claro, depois vai ter segunda rodada, terceira rodada, toda a competição Mundial de Clubes você acompanha com a gente no Disney Plus. E sempre bom lembrar, hein? Toda vez que tiver um jogo de um brasileiro lá, tem um linha de passe colado. Tanto no Disney Plus quanto na ESPN você acompanha o linha de passe. E no YouTube também, né? Também estamos no YouTube também com o linha de passe para você acompanhar o melhor aí desse Mundial de Clubes, que já começou com um empate e uma vitória brasileira. Vamos ver o que vai acontecer nessa segunda e nessa terça-feira. Ô Calçade, você também acha que passa pelo Paiva também esse desarranjo no segundo tempo? Eu acho que o desarranjo passa por uma série de coisas do Botafogo esse ano. Não é um ano que as coisas... Assim, o ano passado ele também, como ele terminou, é bem diferente de como ele começou. Só que tem um Mundial de Clubes para jogar. Tem uma Libertadores, tem um Mundial de Clubes, você tem as competições, né? Eu acho que o Botafogo, seu planejamento
Ele não é que ele foi errado, simplesmente no ano 2024 pé embaixo, 2025 calma, porque o grupo é maior e tem outras coisas para mexer, para olhar, esse é o problema de quando você tem um dono para muitos clubes. Você tem que, às vezes, pagar um incêndio no caixa do outro lá. E perdeu jogadores muito importantes. E demorou para repor o treinador, demorou para repor os jogadores. E a reposição não é no mesmo nível daqueles que saíram. Eles estavam muito bem. Luiz Henrique veio do Betis e chegou à seleção brasileira, né? O Luiz Henrique foi um dos pilares da vitória do Botafogo na Libertadores, assim como o Almada. Então, aquele Botafogo deu muito certo e ele teve um tempo. Só que este Botafogo já sabia dos compromissos que teria para jogar. Quando ele ganha a Libertadores, ele está escalado para o Mundial de Clubes. E aí passa janeiro, passa fevereiro, vem março e as coisas não acontecem. Então você vê um time perdido, porque é incrível falar isso para uma equipe que ganha a Libertadores. Mesmo com os desfalques, ainda havia uma maioria, e ela existe, está lá ainda, de jogadores que ganham a Libertadores da América. Só que você não tem o comandante, né? Você não tem as ordens, você não tem aqueles objetivos. Aí as coisas começam a desandar. Então, tem um pouco de culpa, sim. Para mim, a principal dela é da instituição que demorou para começar 2025. Também não quero com isso te dizer que hoje, se tivesse começado a trabalhar dia 1º de janeiro, hoje seria um Botafogo superior ao do ano passado. O ano passado ele conseguiu encaixar jogadores e encontrou um time espetacular, com o Luiz Henrique, com o Almada, com o Savarino, Igor Jesus, grande fase, os volantes jogando uma enormidade, então é diferente. E esse ano demorou para se organizar. E aí a conta chega, cara. Até porque os outros... Você tem ali europeus ou que terminaram bem, no caso o PSG terminou bem, o Real Madrid, se é o segundo, é uma tragédia, né? O Manchester City teve um ano também ruim, porque não foi o primeiro, porque dançou na Liga dos Campeões, mas esses caras vêm com tudo. E aí o Botafogo é mais difícil para o Botafogo. A gente tem que entender. É muito fácil ficar aqui, vamos lá, é isso aí, dá para encarar, mas não é a realidade. Será uma surpresa, assim, gigantesca se o Botafogo conseguir encarar o PSG, que eu não acredito. Repito, um time italiano e um time de Simeone não conseguiram. Então fica meio complicado esse negócio. Não conseguiram e levaram... Se tem um cara que Diego Simeone, especialista, gosta de um time trancadinho, bem organizado e tal, e hoje... Nossa, estava assim, procurando o Vitinho até agora. Nas duas goleadas, o PSG podia ter feito mais. Sim. Pelo que produziu ofensivamente. Então é esse o adversário que o Botafogo vai encarar. E se tem uma coisa que essa sim eu atribuo ao Paiva, não chamo nem de falha, mas um asterisco no trabalho, algo que ele precisa aprimorar. E aí não é pensando só no PSG, mas para a temporada, é o encaixe do Savarino. Para mim, com o Paiva, o Savarino passou a render menos, e não é só porque teve lesão, porque baixou, e até pela maratona, né? Um jogador de seleção, de clube. Tem uma dúvida para começar hoje, né, Breno? Porque ele estava com a seleção, ele não participou de alguns treinamentos nos Estados Unidos e foi titular hoje. Fisicamente deve estar sendo muito puxado para ele. Mas com o Arthur Jorge, o Savarino era um cara que tinha liberdade para circular pelo meio, e tinha muita mobilidade, porque o Almada saía ali da esquerda, mas os caras, eles trocavam de posição, ele não era o único articulador do time. Agora, ele está meio num limbo, porque o Paiva não está buscando a formação e cada dia o Savarino joga numa posição diferente. E é normal de um técnico que chega no meio da temporada e precisa encontrar a base como o Arthur encontrou no ano passado. Só que quando ele coloca o Savarino hoje, no primeiro tempo, Savarino mais pelo lado esquerdo, Arthur mais pelo lado direito, 2 centroavantes, ele tira o melhor do Savarino, que é essa circulação, que é o cara que ele tem muita sagacidade ali de encontrar esse espaço nas entrelinhas, e se ele fica preso num determinado lado do campo, ele perde essa mobilidade. Então é algo pro Paiva fazer. Com o Cuiabano, por exemplo, eu acho que o time fica mais equilibrado defensivamente
e, de forma natural, ele pode dar mais liberdade de circulação para o Savarino. Seria assim contra o PSG? Não, para mim... Savarino, Cuiabano, ok, você falou, mas o Savarino com essa liberdade, que ele não vai ter, né? Não, mas jogando mais próximo até do Igor Jesus. E o Savarino é um cara muito coletivo. Ele volta para marcar, ele é dinâmico. Então, acho que recomposição não é um problema para ele. Mas no momento com a bola, precisa dar essa liberdade para que o Marlon Freitas ou o Gregory, Alex Telles, caras que têm um bom passe lá de trás, encontrem o Savarino na entrelinha e não de costas sendo marcado por um lateral do lado do campo. Então é uma ressalva que eu faço ao trabalho. O Savarino foi um jogador potencializado pelo Arthur Jorge e com o Paiva baixou de rendimento, não só por ele, por fisicamente estar sentindo a temporada, mas muito por esse posicionamento, por essa freneticidade de colocar o Savarino em várias posições do Paiva. Então, peraí, vamos fazer a coisa que a gente falou aqui de vários nomes, várias possibilidades de jogo. Tem que ter 11, né, William? Tem que ter 11. Então vai. Se pudesse colocar um pouco a mais, né? Ajudava. Contra o PSG, podia jogar com 15, né? Ajudaria. Claro que ajudaria. Mas é o seguinte, então vamos pensar aqui. Qual é o Botafogo ideal. Digamos assim, contra o Paris Saint-Germain? Defensivamente, acho que não vai mudar para começar. Chega, quem sai, o que muda taticamente, como resistir ao Paris Saint-Germain? Essa é a pergunta. Os quatro defensores não mudam. Vamos lá. Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles, aí não vai mudar. As mudanças devem começar dali em diante. Os dois volantes também vão jogar. Gregory e Marlon Freitas. Você imagina duas linhas de 4. Então, a linha defensiva, até os Gregory e o Marlon, ok. Aí, como preenche os lados? Um lado é o Cuiabano. É isso. Você tem um cara que pode atacar, tem um histórico como lateral, então ele vai precisar defender muito. E tem pulmão para fazer. Dobrar a marcação, porque é muito pesado pelas pontas, pelas beiradas. Ainda tem o Hakimi atacando por ali. Então, ali tem isso ainda. E do lado oposto, para você também não só jogar com um time que tem dificuldade para sair, porque aí você fica só tomando pancada, encostado no corner ali, só tomando. Pode ser que o Arthur feche essa segunda linha, porque aí você tem um escape, tem velocidade, mas o trabalho dele sem bola tem que ser impecável. Então, isso é uma dúvida. E Savarino e Igor Jesus, cara. E ainda com o Savarino voltando para ajudar o meio de campo para assim, não ficar inferiorizado numericamente contra o PSG. É um jogo de muito trabalho, pouquíssima diversão. Porque o Botafogo pega pouco na bola, né, Calçade? O jogador que às vezes não é muito afeito a marcar, ficar pouco tempo com a bola é uma dificuldade. O PSG, se bobear, ele não te deixa jogar, né? E aí eu vejo assim, de um lado, um Botafogo que ainda busca se encontrar dentro de uma nova formação em 2025. Mas a que melhor funcionou foi essa aí, o basicão com o Cuiabano dobrando ele a lateral. Ele até tentou, né, Breler, em alguns jogos ele tentou até colocar mais um marcador pelo lado do campo e não funcionou. O Alan não foi esse jogador para ele ainda. O Danilo Barbosa é um jogador que entra muito mais para substituir Marlon ou Gregory. O começo com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula, que foi um jogador que apareceu bem, acabou depois não conseguindo jogar. Essa é a dúvida, porque ele falou se ele colocar mais um, ele perde o lado. Né? Aí ele fica também até sem saída. Assim, então eu vejo esse time que está tentando se organizar, se encontrar, de buscar a sua feição, sua face, que é o Botafogo 2025 ainda, e do outro, um time que tem a confiança no céu, porque sabe o que precisa executar, consegue executar, ganha títulos e ganha grandes jogos jogando dessa forma. Então, quando você pega o PSG saindo para jogar com o Marquinhos, aí, com o Vitinha, né, os jogadores de meio de campo, beirados, o Dembélé quando joga, então faz um movimento por dentro que é incrível, mas você tem o Doué, que jogou uma enormidade a final da Copa da Liga dos Campeões. Sim, sabe aquilo que está enraizado? Você parece que eles treinam anos e anos daquele jeito, contra alguém que está buscando o seu melhor formato. É desleal essa disputa, porque o Botafogo não chegou lá, e os caras chegaram lá, eles ganharam uma Liga dos Campeões agora. Então exigir, também o torcedor tem que tomar cuidado e calibrar um pouco a emoção para não exigir demais de um time que ainda não está... Recentemente o PSG teve dificuldade, assim, que ficou em apuros, acho que em um jogo, contra o Aston Villa.
O jogo que foi a volta da Liga dos Campeões, que perdeu por 3-1. O Vila teve muita chance para ter feito até mais gols. Talvez esteja aí uma dica pro Renato Paiva. Salvou. Vai lá. Assista esse jogo. Ele viu. Você que é 5-0 torcedor pra do lá, Botafogo. 4-0 pra cá. Opa, acho que tem um jogo aqui que parece que foi um pouco mais enrolado. Mande esta Aston mensagem, Villa e esse Paris recorte Saint-Germain. para o treinador do Botafogo. Por favor, então repita aí, Pratos, o que aconteceu nesse jogo? Aconteceu que o Aston Villa conseguiu marcar muito bem o Paris Saint-Germain e incomodou muito o Paris Saint-Germain. Já havia conseguido uma vantagem muito grande na ida, mas ali o próprio Luiz Henrique, depois do jogo, falou que o time ficou em uma situação até desconfortável pelo que viveu na temporada. O Villa conseguiu marcar muito bem, muito rápido com a bola e criou muitas chances. Fez 3-1 e o Donnarumma evitou outros gols. Então fica aí, William, e um time que parece quase invencível, ainda mais nesse curto prazo, de 5 em um, 4 no outro, atropela o outro, vai passar por cima do outro. Tem um 3-1 pro Aston Villa contra o PSG, que o PSG ficou desconfortável, não conseguiu fazer esse Quem é jogo. melhor, Aston Villa ou Botafogo? Não, o Aston Villa tá mais pronto e tal, mas tem um jogo aí, né, William? William, tem que se apegar nessas coisas também. Eu também acho, Porque é o porque seguinte, senão vai a vaca ouvir, já foi pro brejo, Paiva nem tá ouvindo joga. há muito tempo. Vai ouvir daqui até quinta-feira o seguinte, você vai pegar um time, hein, Paiva? Não tem como, Paiva. Se perder de pouco, tá bom. Paiva, não vai ver a cor da bola, ele vai estar ouvindo isso. Você tá ouvindo isso. Vai tá todo mundo O falando pessoal do isso. scout falando esse, professor, tenta perder de pouco. Não, espera um pouquinho, gente. Agora eu quero uma solução. Eu quero uma só. Não tem nenhum exemplo. Eu tenho. Os caras lá, vem lá, centro de inteligência, vai ter esse jogo aqui do Aston Villa, dá uma olhada. Vamos começar. Como que foi a concentração do Naemery com o time dele? Vamos ver como que foi a concentração, o que eles assistiram. Tô brincando aqui, mas foi um jogo que o PSG teve dificuldade. Um jogo recente que o time perdeu e poderia ter sofrido mais gols. O problema é que o PSG foi se aprimorando a cada jogo da temporada. Porque na fase de liga, o Atlético de Madrid, que tomou de 4 hoje, venceu o PSG fora de casa. Foi a única derrota do PSG jogando no Parque des Princes pela Liga dos Campeões. E naquele momento, ainda era o Luiz Henrique tateando, ainda a formação inicial do time. E depois o PSG foi voando e chega na semifinal, enfrenta o Arsenal, um dos melhores times da Premier League, e foi superior nos 2 jogos, criando muito mais. Na final, então, contra nas quartas de final, foi na fase anterior, antes do Arsenal. Mas assim, esse time subiu degraus que o coloca num pedestal hoje. Hoje, para mim, o melhor futebol do mundo, né? Em termos de jogo vistoso, de jogo com organização, e nem tanto. Porque a gente fala também do PSG, não estamos falando de um time qualquer. Vitinha, não, custou caro. Um timaço. É um time caro e um timaço. Dembélé também custou caro. Então, há uma reunião de ótimos jogadores com um técnico muito bom e um time que tem poucas fragilidades hoje. Se defende muito bem, não é só um time que ataca. Então, para o Botafogo, realmente é uma missão inglória, uma missão complicada, mas que, para mim, só vai ser ali resolvida de forma digna e até considero uma derrota mínima como de novo você perder de uma totalmente aceitável. É que é duro esse tipo de bom tamanho. Eu não gosto disso aí, William. Eu ficaria incomodado. Mas de perder. Não, eu entendo. O futebol, a vida real é essa. Cara, tá que certo, depender é que assim. Eu não estou discordando disso. Mas eu acho que assim, isso é um desafio para o treinador e para o elenco também. Começar 4 dias antes, claro que vai enfrentar o melhor time do mundo, campeão da Europa, um papa-títulos, tem jogado muito que ninguém tem jogado, nível de atuação, nível de futebol que joga o PSG. Você acha que o discurso, é isso aí, você acha que o discurso, por mais que a gente, pé no chão, pragmatismo, vamos entender o adversário e tal, mas você acha que ele vai chegar e falar assim, gente, hoje então vamos perder de pouco aí? Não, quem joga não pensa nisso e nem o treinador. A realidade do jogo te diz o tamanho, se isso é verdade ou não. Assim, quem joga pensa diferente, tem que pensar mesmo. A cabeça do jogador não pode ser essa, vou entrar para tomar de pouco. Sei que os caras são demais, mas tá bom, vamos lá encarar. Agora, quem está de fora, é uma análise. Você vê que é um confronto desigual. Você não tem, ele é desigual. E é o cenário de jogo, Feeling ali no campo também. Pô, tá complicado, não tem saída, tomou um gol. Sabe, olha, calma, respira que o resultado ainda é ok pra gente. Temos um último jogo contra um adversário um pouco mais acessível. E ele joga na sequência sabendo o resultado do jogo anterior. Então isso é fundamental para assistir. O tamanho da missão será revelado sim, bem antes do jogo. Ela será revelada, você entra contra o PSG sabendo qual é o seu limite.
Qual é o seu limite? Para poder chegar no último jogo contra o pior situação é ter que enfrentar o PSG e marcar gol nos PSG. Se o Atlético goleia o Seattle, do por PSG. exemplo. Você entendeu? Você criar uma situação dentro de campo para ganhar o jogo, que é, você precisa ter a bola, você tem que jogar com mais atacantes, né? Então aí é desproporcional. Agora, se o Botafogo tiver uma margem em função hoje, nesse momento, a diferença para o Atlético de Madrid é de 5 gols. O Madrid tomou 4, o Botafogo marcou 1. Isso. Então ele tem que tirar essa vantagem, tem que golear o Seattle Sounders para tirar, não é fácil, mas pode acontecer. Porque uma coisa é aquela velha história. Uma coisa é você naturalmente construir um placar de 4-0, 5. Outra coisa é você entrar, por mais que seja o Seattle Sounders, você entrar em campo, fazer uns 4 aqui, porque senão vai ficar... Se ele for precisando de um empate contra o Atlético, opa, Aí é uma outra aí conversa. já Claro que é. uma outra conversinha. Só não esperem a mídia botar o Botafogo no colo, né? A mídia só vai botar o Botafogo no colo, vai começar a babar o Botafogo, né? Quando o Botafogo começar a fazer história, né? Porque pra gente isso é histórico já. O Botafogo venceu, um jogo, tá? Vida ou morte na Copa do Mundo de Clubes, o primeiro time brasileiro a vencer. E o primeiro time brasileiro a fazer 2 gols na Copa do Mundo de Clubes, na primeira da história, né? Não foi um time fácil. Os caras jogaram em casa. Eles têm investimento também. Eles estão jogando contra a gente, não foi porque eles foram convidados, por exemplo, como o Inter Miami. Não, eles ganharam a Copa dos Campeões da CONCACAF. Então, é tipo a Libertadores da América do Norte. E foi em 2022. O técnico tá desde lá, sabe? Tem um investimento alto também. Só que, tava tudo pro Botafogo vencer. Poderia vencer mais tranquilo. Não conseguiu vencer mais tranquilo, mas vencemos. Eles queriam fazer a mesma matemática que o Botafogo. Exatamente a mesma matemática do Botafogo eles queriam fazer. Ganhar da gente e empatar lá no próximo jogo contra o Atlético de Madrid. Então, só que não conseguiram. O Botafogo conseguiu vencer. E uma vitória excelente, importantíssima. Já não precisamos mais jogar contra eles, né? Agora vamos desfrutar. E o próximo capítulo, amigo, é só quinta-feira. Vamos ter tempo para dar tomar uns esporros. Vamos ter tempo para treinar, né? Entrosar um pouco mais. Conseguimos botar alguns jogadores para jogar, que estavam sem ritmo. Isso foi importante. No geral, deu tudo certo. Poderia ter sido mais fácil? Poderia, mas é Copa do Mundo, amigo. É Copa do Mundo. São os 32 melhores do mundo em 4 anos que tá ali. Não é fácil não, cara. Um ou outro que foi convidado ali, tal. Mas a maioria foi campeão e campeão de coisa grande, mano. Pra estar ali é de Libertadores pra cima. É isso. É isso. Simples. Não, é muito ruim. É muito ruim. Um ou outro que foi convidado ali, que tem um time que, sabe, que não dá, sabe? Ou um time que realmente o país é muito fraco, mas é raro. É raro. Ganhamos. Desfrutem. Botafogo é foda, irmão. E foi a primeira, aquela ansiedade, saiu, aquele jogo de vida ou morte que a gente precisava vencer de qualquer forma. Passou. Agora esse contra o PSG, tem nada a perder. Né? Já estavam até contando com derrota. Mas esses 4-0 não foi 4-0. Tava 2. Aí o Atlético de Madrid fez 1, não valeu. Aí teve um expulso do Atlético de Madrid, aí fez um gol, ficou 3. Antes disso, o Atlético de Madrid ainda perdeu um gol de cara, né? Com 1 a menos, aí depois eles fizeram o segundo, aí depois aquele pênalti, o terceiro com um erro da defesa, e o quarto
com aquela mão ali no último lance, né? Um pênalti achado, mas foi achado, né? Foi aquele presente, né? Que foi excelente pro Botafogo, inclusive. Não tô falando aqui que o PSG é ruim, nada disso. Ele é extremamente letal. Incrivelmente letal aquele time. É perigosíssimo. Deixar chutar, amigo, eles chutam, isso é incrível, sempre vai no gol, né? Então ele é extremamente letal. Não é legal, não. O Atlético de Madrid já não é tão letal, né? Já não é tão letal como o PSG. Então é onde a gente vê que, porra, pode acontecer. Quanto ao Atlético de Madrid, de repente até uma vitória, o Botafogo pode estar mais entrosado, vai ter mais rodagem ali, né? Dos reforços, principalmente, quem sabe a gente consiga, né, vencer o Atlético de Madrid. A gente venceu o Atlético de Madrid, a gente está na próxima fase, beleza? Nem tô falando aqui de empate, de fazer continha, não, tô falando de vitória, que pode acontecer, pode não acontecer, mas se você ver os históricos dos jogos do Atlético de Madrid também, você vai ver que ele perdeu para times que tu fala, caraca, né? Então, porra, o Botafogo é melhor que isso, né? Então dá pra gente vencer. Tem uma defesa sólida, o time jogando, porra, como se estivesse jogando com um a menos, correndo por mais um, fazendo, né, ter um jogador a mais, né, aquele 110%. Então, é isso. É jogar a vida, jogar com a alma, né, com a faca nos dentes, beleza? Torcedor, dá essa moral, pô, se inscreve aqui no canal, conseguimos chegar à marca, já passamos da marca de 30 mil inscritos aqui no Fogão Play React, muito obrigado, estamos chegando já a 31, então, ó, dá essa moral pra gente chegar logo a 31, já deve estar passando agora de 31, talvez já passou, não sei, estava quase, eu não lembro mais, estava quase chegando já aos 31, então vamos dar essa moral pra gente já chegar nos 32, então, dá essa moral, então compartilha pra geral, se inscreva, deixa o seu like, grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, fui!